filme desperta reações muito emotivas. O filme vem de observações muito pessoais minhas, da minha vida, vem muito da minha própria mãe. E muitas vezes as pessoas parecem estar falando de Clara como se as pessoas que conheceram minha mãe falavam dela, ou falam dela. Né? E isso tudo é muito forte, porque é um, é um filme que está se tornando grande e de repente você vê a força do cinema, né, de trazer identificação, de provocar reações. Então tem sido muito forte. A gente chegou agora de uma viagem de 9 dias por 6 cidades e foi tudo muito intenso, né? Não só pelo filme, pela reação das pessoas, mas o clima político no Brasil, a forma como o filme dialoga com esse clima político de uma maneira muito paranormal, estranha, né? Um filme muito feminino, onde não só Clara é importante, mas a maior parte das coisas acontece a partir de mulheres. Então, não sei, tem sido muito forte essa experiência e a gente está tentando vivê-la da melhor maneira possível e aproveitar cada momento. A gente acabou de lançar no Brasil. Antes disso, o filme vinha tendo uma carreira em festivais, né? Muitos festivais no mundo, da Austrália, República Tcheca, França, Alemanha, enfim, muitos festivais. E agora o primeiro lançamento depois do Brasil é na França, dia 28 de setembro. Aí segue Bélgica, Suíça. E em outubro nos Estados Unidos, que é uma estreia bem importante. A gente vai, Kleber principalmente vai passar um bom tempo lá para dar uma atenção especial a esse lançamento. Ele vai para várias cidades lá e vai ter o Festival de Nova York também, que é muito importante. Acho que mais de 12 anos que não tinha um filme brasileiro nessa sessão do Festival de Nova York. Antes disso a gente vai para Toronto também, que tem um mercado muito forte, né? O mercado norte-americano, e o Festival de Toronto é bem importante. E depois, bom, tem muitos países e territórios para os quais o filme foi vendido. Eu sei que em dezembro estreia na Itália. E, bom, vamos ver nos próximos meses, vai ter muita coisa. Eu acho que o cinema de Kleber Mendonça ele faz parte de uma coisa que eu tento analisar dentro do meu trabalho, o que eu posso encontrar em alguns outros diretores pernambucanos, como Cláudio Assis, são traças da história. Então, não é um filme histórico, mas a história está impregnada, emprenhada de uma certa maneira. E se a gente pensa no filme Kleber Mendonça, tanto o primeiro longa-metragem, tanto o Som ao Redor como Aquários, nós temos essas traças da história de Pernambuco que estão ali presentes o tempo todo. Então, você tem uma comunicação, o passado, o presente, o atual, de problemáticas que são atuais, mas que a gente encontra, de uma certa maneira, uma análise no passado, no caso recifense, no caso pernambucano. Então, acho que você tem. Então, Som ao Redor, eu tive a chance de conversar com o Kleber sobre isso. Eu penso que é uma Casa Grande. Aquela rua é a Casa Grande, né? É a Casa Grande de Gilberto Freire. Então, eu acho que a gente encontra alguns elementos. E o medo dos escravos, quer dizer, você tem esse debate dentro da contemporaneidade, mas com traças do passado. E a mesma coisa com Aquários, quer dizer, a estrutura filme que a gente pode encontrar são parecidas, né? Ele começa com a música e com as fotos que enviam um passado de Recife quase romântico, né? Todas as imagens que a gente pode ver de Boa Viagem. Tem essas traças desse passado e, em seguida, traz para o mundo contemporâneo. Então, é no passado que a gente vai entender as problemáticas do contemporâneo. Então, eu acho que esses dois filmes eles dialogam nesse sentido. Um outro ponto que a gente pode pensar, a meu ver, eu vi o filme Aquários há pouco tempo, mas estou dizendo aqui no quente, né? Eu acho que Sônia Braga, no filme, está para a rua em O Som ao Redor.
Então, se a rua é o personagem principal do Som ao Redor e todas as histórias circulam em torno desse personagem, Aquários é a Sônia Braga, lógico, e todas as histórias, os personagens existem através dela. Então, essas várias subjetividades que é como um espelho em relação ao personagem interpretado pela Sônia Braga. Mais uma vez, é um pouco da traça da história do imaginário coletivo brasileiro. Na tese, o que eu procurei perceber é entender o que é a verdadeira mulher brasileira. E aí eu coloco entre aspas, e era uma questão que vinha no debate dos anos 70, nesse símbolo sexual que é a Sônia Braga. Então, você tem a presença da Sônia Braga envia a esse imaginário dessa mulher, mas o que eu acho que é interessante nessa construção mediática da Sônia Braga é que a Sônia Braga é uma mulher acessível, quer dizer, é uma mulher que a gente pode ver, e análise dentro da tese eu percebi isso, é uma mulher que a gente pode ver em qualquer lugar. Então, não é uma mulher, não é a mesma coisa que a Vera Fischer. Né? A Vera Fischer é uma coisa inacessível, um traço europeu. A Sônia Braga ela é acessível, ela está ali. E essa mulher acessível, hoje ela envelheceu. Ela está envelhecendo, quer dizer, o filme não é a velhice, é o envelhecimento. Então, trazer esse símbolo sexual e mostrar esse símbolo sexual envelhecendo de uma maneira digna, interessante, se apoderando, né? A palavra que nós utilizamos, apoderamento, que a gente utiliza muito, ela se apodera desse destino dela, eu acho que é extremamente importante. Kleber assim, é um exemplo do cara que consegue filmar aqui o local e dar uma dimensão universal, com filmes muito tranquilos, né? Eu acho que os filmes de Kleber têm uma tranquilidade. Eu não vi o Aquários, perdão, eu não vi o Aquários, mas vou ver, vou sair daqui, eu quero ir assisti-lo, mas pelo que eu já ouvi, pelo que eu li, eu já imagino que é assim, né, é tranquilo, né, uma tranquilidade, e tome, né, e está dialogando, né, você pega o Som ao Redor, ele está dialogando com cinema chinês, entendeu, com qualquer país desses países periféricos em desenvolvimento tem esses problemas, eles estão retratados lá, né, e aí esse diálogo surge, né, ele consegue fazer essa conexão, né, e faz cinema, né, ele é um cara que conhece muito bem o cinema, então tem tá lá as citações, né, aos filmes, assim, de uma riqueza. Então, eu acho que, sabe, tudo isso tem estabelecido, eu acho que essa diferença. O trabalho com o Kleber é isso, mais de 10 anos aí juntos, em parceria. A gente é amigo pessoal e ele me entende muito bem, eu entendo muito bem ele, então acho que vai ser muito massa, né, esse processo. Já está sendo, na verdade, essa coisa do roteiro, por exemplo. Não sei nem se dá para chamar de estilo, mas eu tenho uma tendência a usar adjetivar demais as coisas e tal, não sei o que. Ele é um cara que consegue escrever de uma forma muito mais objetiva e clara, assim. E aí, tipo, é engraçado que aí a gente vai juntos, a gente vai meio que pegando uma coisa do outro. E aí vai nascer esse bicho aí, Bacurau, que é feito a 4 mãos e vai ser muito massa, assim, tipo, já está sendo. A gente passou por um período agora de 1 mês e meio escrevendo juntos. Agora tem o lançamento do Aquários, ele está já num processo de tempo muito curto para pensar nisso, e enquanto isso eu vou sozinho tocando as coisas, e depois ele vai voltar e a gente vai fechar tudo para também, no primeiro semestre do ano que vem, rodar o filme.